Muito bem, senhores. Então, mais uma vez, bom dia aí para vocês. Hoje é a segunda aula de quântica. E aí foi o que eu falei para vocês, galera. Esse comecinho do curso, eu vou fazer uma revisão de coisas importantes, tá? Hoje eu quero revisar com vocês a famosa equação de Schrödinger. E nas próximas aulas, a partir de semana que vem, eu quero fazer uma revisão. Eu não sei como que está a base de vocês de noções de estatística. Não de estatística do ponto de vista muito profundo. Eu quero que vocês tenham mais ou menos uma noção de probabilidade, distribuição, desvio padrão, é isso, tá? Cálculo de média e tal. Porque na mecânica quântica é disso que a gente precisa. Quando vocês vão estudar lá física estatística ou mecânica estatística, aí vocês vão ter que estudar coisas mais aprofundadas, né? Aqui na mecânica quântica a gente não precisa de tudo isso, a gente precisa de mais a questão ali do cálculo das médias, desvio padrão, e fica mais ou menos por aí. Tá bom? Mas aí semana que vem a gente faz um resumo sobre essas coisinhas. Hoje, deixa eu compartilhar aqui. Você tá aqui. Hoje, meu povo, nós vamos fazer uma revisão rápida. Eu sei que todos vocês já estudaram a função de onda, né? Mas aqui eu quero tirar um pouquinho da teia de aranha que possa ter ainda na cabeça de alguns de vocês. Beleza? Bom dia, seu Lucas. Então, olha só. Anteontem, a gente conversou um pouquinho sobre ali os princípios da física quântica, né? Como que tudo começou, a questão da dualidade, onda-partícula, aquela confusão toda de você tentar entender como funcionam as coisas. Enfim. Tem uma galera batendo na porta aqui. Calma aí. Enfim, o que acontece, galera, é o seguinte. O que significa essa palavra mecânica, né, na física? Você tem ali a mecânica clássica, você tem ali a mecânica quântica, tu tem a mecânica estatística. Essa palavra mecânica, ela produz um estudo dentro da física muito forte. A mecânica, galera, toda e qualquer mecânica é estudo de um movimento. Então, eu preciso estudar como que as coisas se movimentam e como que esse movimento se dá com o tempo, sacou? Então, quando você fala em mecânica clássica, a mecânica clássica é um conjunto de ferramental matemático que tenta descrever como que os corpos se movimentam. E aí você tem ali uma estrutura cabulosa, né, de equações de Newton, formalismo de Lagrange, aquela brincadeira toda. Para quê? Para poder descrever o sistema de movimento de corpos. A mecânica quântica não é diferente. Só que a mecânica quântica, ela vai tentar descrever o movimento de corpos do mundo muito pequenininho, que eles não se comportam, do nosso ponto de vista, igual aos corpos muito grandes. Existe ali uma diferença de comportamento muito grande. E aí, então, nós precisamos de uma outra estrutura matemática, a gente precisa de uma outra teoria, a gente precisa de uma outra mecânica. Entendeu? E daí que vem, então, a história da mecânica quântica. Beleza? Só que para isso a gente precisa de quê? A gente precisa de equações, a gente precisa de um ferramental matemático que descreva o movimento desses objetos quânticos, vamos colocar assim. E aí vocês viram lá na aula passada que o de Broglie, ele veio com a proposta de misturar essas coisas que eram chamadas de partículas, que vão ter comportamentos ondulatórios, né? E aí isso não foi muito bem aceito, mas depois acabou sendo comprovado com a experimento de dupla fenda e tal. E aí o Schrödinger, o que ele fez? Ele pensou assim, bom, se isso são ondas, então a gente precisa de uma equação
que governe o movimento dessas ondas, digamos assim, né? Só que essas ondas não são ondas eletromagnéticas. Então, as equações de Maxwell não vão dar conta do movimento dos elétrons. Porque, apesar da gente pensar que eles são ondas, ainda assim é matéria. Então, eu preciso de uma equação que consiga governar o movimento desses caras chamados ondas de matéria. Beleza, galera? E aí, isto dá origem ao que nós vamos chamar daqui para frente de função de onda. Muito bem. E aí, qual é a ideia da função de onda? A gente sabe que uma onda genérica qualquer, ela tem uma equação própria dela, onde existe uma função que vai carregar uma parte temporal e uma parte espacial, né? Então, uma função de onda que vocês conheçam, uma função de onda que vocês estudaram lá no Halliday 2, né? Isso em uma dimensão, depois a gente pode expandir isso para várias dimensões, e nós vamos, tá? Mas para uma dimensão, a equação de onda, ela é aquela que vocês conhecem assim, ó, uma derivada segunda em relação a x, de uma função que eu vou chamar de y de x e t. Beleza? Essa derivada aí ela é parcial, mas como eu estou pensando em uma dimensão só, a gente pode pensar em uma derivada total, tá? Mas vou escrever uma derivada parcial porque para vocês se acostumarem com essa notação. Que na verdade a gente vai sempre pensar em 3 dimensões. Isso é igual a 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado da derivada segunda em relação ao tempo da função y de x e t. Então, essa função y de x e t, ela é uma função que ela descreve como que a onda se espalha, se distribui no espaço, qual é a forma dela, né? E como que ela se propaga, né? Como que ela caminha enquanto o tempo corre. Então, em um determinado instante de tempo t, eu tenho uma fotografia da onda, e essa fotografia da onda é dada pela parte espacial dessa onda, né? E essa grandeza V aí, vou botar aqui com outra corzinha, ela corresponde à velocidade de propagação. Então tá. Então, já que nós estamos estudando ondas de matéria, nada mais justo a gente tentar descrever essas ondas de matéria como uma equação de onda que nós já conhecemos. Nada mais justo. Só que aí, a gente então vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma separação de variáveis. Opa. Inclusive, essa é uma das técnicas para resolver a equação lá de cima. Variar. Vez que é o seguinte, inclusive essa equação de cima eu vou dar um nome para ela, eu vou chamar de equação 1. Nós vamos voltar ela de azinho. Beleza? A gente faz uma separação de variáveis, galera, da seguinte maneira. Eu vou falar que o y, que depende de x e depende do tempo,
Isso vai separado em duas funções. Uma função que eu vou chamar de f de x e uma função que eu vou chamar, por exemplo, de g de t. Então, uma função carrega a parte espacial, a outra função carrega a parte temporal. É aquele esquema, se você quer ver como que a onda ela se distribui no espaço em um determinado instante de tempo t, aí você tem ali uma fotografia da onda, beleza? Naquele instante de tempo. Quem está dando isso é o f de x. O f de x é a parte espacial e ela mostra para a gente como que a onda se distribui no espaço. A outra parte, ela só faz carregar o tempo. Então, à medida que o tempo carrega, à medida que o tempo passa, ela vai nos dar como que a onda ela se espalha no espaço à medida que o tempo passa. Beleza? A propagação. Então, essa parte espacial, ela dá para a gente, galera, o que a gente chama de estados estacionários. Beleza? Então, quando você pega lá a equação de onda e faz aquele tanto de interferência lá em cordas, por exemplo, e você tem as ressonâncias com os ventres, né? Vocês lembram disso? Aquela equação que aparece lá dos tubos e das cordas vibrantes, aquilo ali é uma equação que não depende do tempo, porque ele formou ondas estacionárias e aqueles estados são os estados estacionários da sua onda, tá bom? Ali o tempo some, mas ele some naturalmente, tá bom? Mas a parte espacial, ela fica... Deixa eu permitir aqui o Guilherme. A parte espacial, ela fica ali, mostrando para a gente como que essas ondas elas se distribuem no espaço. Muito bem. Aí a gente sabe já, de antemão, como que é a solução da parte temporal. Então, a gente sabe por conta de quem? Por conta das próprias ondas. A gente já fez essa conta, vocês já fizeram lá no Halliday 2 também. A solução da parte temporal é uma oscilação, né? É uma oscilação. E essa oscilação ela pode ser feita de várias maneiras. Toda vez eu paro aqui que é para abrir a sala. Bom dia para quem chegou, galera. Bom dia para o Guilherme, bom dia para o Bruno. Quem mais chegou aí que eu não vi? Acho que foi o Matheus. Não, o Matheus já estava. Bom dia, Rada. Desculpa, eu esqueci. Eu achei que a aula era 10 horas, eu confundi. De boa. 10 horas tem outra turma, 10 horas. Eu troquei aqui o horário. Viajei. É nóis. Bom, e quem é então a solução da parte temporal da onda? A gente sabe que a onda ela carrega uma oscilação, naturalmente, senão não é uma onda, né, velho? Então a gente precisa descrever essa oscilação de uma maneira mais genérica possível. Então eu escrevo que a função temporal ela vai ser dada por uma amplitude vezes uma soma de senos e cossenos, né? E isso é escrito assim, ômega t. Né? Vocês lembram que existe uma equação de Euler aí, eu vou até colocar ela aqui para vocês. A equação de Euler, ela escreve que o e elevado a i vezes um ângulo, isso é o cosseno de θ mais i seno de θ. Tá bom? Beleza. Se a gente pegar essa equação e substituir lá na equação 1, então vamos lá. Ó. Substituindo
quem chegou agora aí, a gente está fazendo o seguinte, galera. A gente está tentando encontrar uma equação que descreva essas ondas de matéria que a gente mencionou na aula passada. Né? E essas ondas de matéria, elas não podem ser governadas pelas equações de Maxwell, já que as equações de Maxwell, elas governam umas ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas têm um comportamento e ondas de matéria devem ter outro comportamento. Até porque as ondas de matéria, elas provavelmente não viajam na velocidade da luz. Então, a gente parte da equação de onda tradicional e aí vamos trabalhando ela para a gente tentar encontrar ali alguma conexão entre a onda e partícula, que é isso que nós vamos fazer. Então, vamos substituir essa função em 1. Quando a gente substituir... Desculpa, substituir 1 não, ainda não, peraí. Vou fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, a gente está ali com uma onda genérica. Vamos supor que eu quero uma onda de matéria e eu quero estudar como que uma onda de matéria se distribui no espaço. Então, vou botar assim que fica melhor para vocês depois acompanharem quando vocês forem estudar. Para estudar uma onda de matéria, e aí eu quero saber como que essa onda de matéria se distribui no espaço. A gente pode, galera, fazer o seguinte, podemos escrever a função de onda dada pelo seguinte. Função de onda. E aí, a função de onda é a famosa psi, beleza? Eu vou colocar um psizão aqui, ó, para representar a função de onda que carrega tudo, que é a parte espacial e a parte temporal. Bom? Isso vai ter que ser igual, então, a um psi minúsculo, que eu vou chamar de x, ou psi de x, e o psi minúsculo é a função de onda que carrega apenas a parte espacial, e ela que vai dizer para a gente como que essa onda de matéria ocupa o espaço, vezes a parte temporal, que é menos i ômega t. Beleza, galera? Então, assim, eu não fiz nada demais, né? Eu peguei ali, na verdade, uma função de onda, que eu chamei de y, e agora eu estou pegando e chamando de psi. Então, eu não fiz nada demais. Só que agora eu quero que esse psi, ele não represente uma onda numa corda, por exemplo. Eu quero que ele represente uma onda de matéria. Como que os elétrons podem ser descritos através desse psi, por exemplo. Então, aí sim, vamos pegar esse troço e substituir lá na equação geral. Substituindo em 1. Até aqui, galera, nada de novo, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês já fizeram de alguma maneira lá no Halliday 2. Só que agora eu estou usando uma letra nova, estou usando um psi aí. Bom, a equação 1, ela diz o seguinte, a derivada segunda em relação a x, beleza? E agora vai ser de quem? Vai ser do psizão, não é mais o y. Corrigindo, eu falei que podia ser uma derivada total. A gente vai pensar sempre na derivada parcial, porque também pode ter derivada em função do tempo, tá? Porque a nossa função depende das duas variáveis, do tempo e do x. Bom, isso é igual, então, a 1
sobre v quadrado da derivada segunda em relação ao tempo do mesmo psizão de x e t. Tá. Aí, bora substituir, então. Ó. Vai ficar a derivada segunda vou abrir aqui um parênteses. Oxe. Abaixa. Bom. De psizinho de x elevado a menos i ômega t. Isso é igual a 1 sobre v quadrado da derivada segunda em relação a t do psi de x e elevado a menos i ômega t. Opa. Beleza, então vamos aplicar a derivada. Do lado esquerdo, galera, eu tenho a derivada parcial em x. Então, essa derivada só vai pegar na função que tem x. Essa exponencial aí com o tempo, ela não é atingida pela derivada. Então, ela pula para fora. Menos i ômega t. E aí eu vou ter a derivada segunda apenas da função psi de x. Tá bom? Do outro lado, acontece a mesma coisa, só que invertido, né? Do outro lado, eu tenho o 1 sobre v quadrado. Eu já vou botar ele aqui, ó, que é uma constante de propagação. A derivada em relação ao tempo vai bater só na exponencial. Quando você derivar a primeira vez, vai cair o expoente uma vez, menos i ômega. Como é uma derivada segunda, eu vou ter que derivar mais uma vez, né? Aí quando eu derivar mais uma vez, vai cair de novo, menos i ômega. Lembrem, galera, que a derivada de uma exponencial, a exponencial continua, né? Se a exponencial continua, quando eu derivo duas vezes, o expoente cai duas vezes. Tá? Vezes, então, o psi de x, vezes a exponencial, porque ela continua. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Ó? Essas exponenciais eu posso matar elas, né? Uma de cada lado. Do lado esquerdo eu fico com a derivada segunda vezes a função psi, a derivada segunda da função psi. Aí, ó, menos com menos dá mais. I com i dá menos. Então vai sobrar um menos aqui, ó. Menos. Ômega vezes ômega, ômega quadrado. Dividido por v quadrado vezes o psi de x. Tá? Bom, só que a gente sabe, já lá das ondas ainda, porém, a gente sabe que ômega dividido por v, isso vai ser o quê? Ômega, galera, é a velocidade angular, né? Então, a velocidade angular, ou a frequência angular, é 2πf. Né? E aqui fica um v embaixo. Isto é a mesma coisa que o quê? F dividido por v, se vocês lembrarem da equação de uma onda qualquer, lembra que v é igual a lambda f. Não é isso? Então, quem seria F dividido por v, que é o que aparece ali pra gente? F dividido por v é 1 sobre lambda. Então, ficaria com 2π sobre lambda. Pode crer? E 2π sobre lambda, a gente sabe quem é. Isso aqui é o K
que é o que a gente chama de número de onda. Isso aqui é o K. Ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, voltando para a equação de cima, D2 dx2 de π de x, isto é igual a menos... Olha quem estava lá. O menos ômega quadrado sobre V quadrado. E a gente acabou de descobrir que ômega sobre V é o K. Então, aqui vai aparecer um K ao quadrado. Não é isso? Vezes o π. Opa. Beleza. E eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Cara, de novo, até aí, nada de novo, porque isso é uma equação de onda, a onda estacionária, a parte só, né, espacial, o tempo foi embora, e isso também representaria uma onda numa corda, né? De maneira que a solução geral para essa equação aí, vocês conhecem. Qual seria a solução geral para essa equação 2? Como eu tenho uma derivada segunda e o K caiu duas vezes porque ele está ao quadrado, a solução geral para esse tipo de situação é uma exponencial, né? E aí eu posso escrever como sendo uma amplitude A elevado a IKX, por exemplo, mais B vezes E elevado a menos IKX. De maneira que a solução para o psizão é o cara que carrega a parte espacial e a parte temporal. Não é isso? Então, quem seria a solução para o psizão? Lembrando que o psizão de x e t, ele é o psi minúsculo de x e t vezes a exponencial de e elevado a menos i ômega t, não é isso? Bom, se tu substituir, então, fica assim, ó, psizão de x e t é igual, o psi está lá em vermelho, é a e elevado a ikx mais b elevado a menos ikx vezes a exponencial temporal, menos i ômega t. Galera, de novo, até aí, nada de novo. Nada de novo. O que nós vamos ter? Eu vou até trocar de cor. Nós vamos ter o seguinte, ó. O psizão de x e t, ele vai ser igual. Junta aí as exponenciais, ó. Se eu juntar a exponencial com a parte do a, vai ficar assim, a, vocês concordam comigo, e elevado. O i, ele pode ficar aqui, ó, em evidência, fatorado, e aí nós vamos ter kx menos ômega t, ok? Mais a parte que tem o b, vezes uma exponencial. O i, de novo, fica em evidência, só que aí eu vou ter agora menos i.
vai aparecer um kx mais ômega t, né? É isso. E lembrando que, galera, essas duas ondas aí, elas representam agora, então, a parte espacial, a parte temporal junta, de maneira que eu posso interpretar esse pedaço aqui como sendo uma onda viajando para a direita, e esse outro pedaço aqui como sendo uma onda viajando para a esquerda. Tá bom? Por conta do sinal de mais ou menos lá no X, lá no KX. É a única coisa que muda, né? É o sinal de menos lá no KX. Beleza. Agora que vem a grande jogada do Schrödinger. Eu quero ver falar esse nome bêbado, viu? Fica aí o desafio para a roça do Jim, o dia que vocês forem encher a cara lá. Qual é agora o segredo do negócio? A gente já tem uma função de onda. Ótimo. Eu já tenho um comportamento ondulatório. Ótimo. Só que isso não é uma onda completa. Isso é uma onda de matéria. E eu já sei como fazer conexão entre a onda e a matéria. Aí é que vem a grande brincadeira do negócio. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma conexão. Onda. Partícula. Como é que é essa conexão da partícula? A gente já viu. Essa conexão da partícula, ela é assim. O momento é dado por H cortado sobre K. Olha o H aparecendo, né? Ou H sobre lambda, né, galera? É a mesma coisa. H cortado sobre K. Lembrando que o H cortado, ele nada mais é do que o H tradicional dividido por 2π. Eu espero que vocês tenham a mesma maldição que eu no final do curso, que é toda vez que você vai escrever um texto que aparece um H, tu corta o H. De tanto que vocês vão escrever esse H no meio das contas aí de vocês. Aí você tem que apagar e escrever o H normal, porque você cortou o H que você se acostumou a escrever a mecânica quântica na sua vida. Tô brincando, galera. Não fica com essa maldição não, que você não presta, não. K, então, vai ser H cortado sobre P, né? Beleza, substitua, então, esse K lá na nossa equação 2. Então, vamos fazer assim, ó. Dessa forma. A equação 2 fica dada por... Olha a equação 2 aqui do cantinho, ó. Derivada segunda em relação a x do psi é igual a menos k ao quadrado. No lugar desse k ao quadrado, eu vou fazer a conexão onda-partícula. E aí nós vamos ter uma nova equação. Eu estou usando o vermelhinho, né? Então vai ficar assim, ó. D2 dx2 do psi de x. Isso é igual a menos k
Só que agora o K vai enfiar ali, ó, o H cortado ao quadrado sobre P, vezes o psi. Galera, pronto. Aqui nós já temos uma coisa completamente nova, tá bom? Por quê? Porque o que antes era uma equação de uma onda genérica qualquer, agora eu transformei essa onda genérica numa onda que tem uma conexão com partícula, com movimento de coisinhas que possuem um momento linear, né? E quem está fazendo a conexão aí é esse H cortado. Lembra disso, né? Esse H, constante de Planck, é ele que faz a conexão do mundo ondulatório com o mundo corpuscular. Aí você fala, caraca, então eu tenho uma equação de uma onda com caráter corpuscular? Isso. É daí que vem a grande sacada da equação de Schrödinger. Eu vou chamar essa equação de 3, que a gente vai trabalhar com ela. Só que beleza. Como então que eu escrevo uma partícula aí dentro? A gente tem que ir atrás do P. Tem que ir atrás do P. Então, a ideia é o seguinte, galera. Ó, para uma partícula um elétron, por exemplo. E aí aqui a gente está no campo não relativístico, tá, galera? A gente está mexendo com coisas sem as transformações de Lorentz. Então, para uma partícula não relativística, então, assim, professor, existe equação de Schrödinger para o mundo relativístico? Sim. Ela é conhecida como equação de Klein-Gordon. Tá? Então, existe a versão relativística dessa equação. E aí ela dá origem a uma nova área chamada teoria de campos, ou também chamada de mecânica quântica relativística. Esse mundo que nós vamos estudar nesse curso é conhecido como campo de Schrödinger. Por quê? Porque a gente está trabalhando apenas com a equação de Schrödinger e ela governa apenas as equações, o mundo quântico não relativístico. Tá bom? Então, para uma partícula não relativística, vamos botar assim, ó, submetida a um potencial como eu estou em uma dimensão, eu vou escrever um potencial V de x, tá bom? A um potencial V de x, a energia bom, a energia a gente sabe que é a soma da parte cinética, né? Mais o potencial. Seja no mundo quântico, seja no mundo clássico. A gente está entrando no mundo clássico para poder descrever isso. Se você, então, escrever a energia dessa partícula, ela vai ser dada por m v quadrado sobre 2, essa parte cinética, mais o nosso potencial v de x, que ele pode ser qualquer coisa. Beleza? Bom, vocês sabem que o P, que é o elemento linear, é igual a m vezes v, né? Só que ali apareceu a velocidade. Então, galera, você pode simplesmente escrever a velocidade em função do momento, que vai ser P sobre M. Ok? Substitui isso lá na equação da energia cinética. Você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Energia
é igual a m sobre 2 vezes o v. No lugar do v, vai entrar p ao quadrado sobre m. Opa. Ao quadrado. Mais v de x. Entenderam o que eu fiz? No lugar da velocidade, substituir pelo momento linear dividido pela massa. Bom, aí vai cortar uma massa aqui com a massa lá de baixo. No final das contas, nós vamos ter isso aqui, ó. A energia vai ser dada em função do momento linear, p quadrado, sobre 2m, mais v de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero escrever o momento. Então, se eu isolar o momento aqui, momento p ao quadrado, como é que ele fica? O v de x passa subtraindo e depois eu passo multiplicando o fator 2m. Fica 2m, que multiplica e menos v de x. Estão acompanhando, né? Ótimo. Show, galera. Agora eu posso substituir na equação 3. Opa. Substituindo. Substituindo em 3. O que a gente vai ter? Então, bora olhar para a cara da equação 3? A equação 3 está aqui, ó. Eu vou colocar no lugar do P, eu vou colocar toda aquela brincadeira que a gente achou lá. Beleza? No lugar do P. E aí, o P já está ao quadrado. Está ótimo, porque a gente já está com o P quadrado lá do outro lado também. Então, ficaria algo mais ou menos assim, ó. D2, dx2, de psi, de x. Isso vai ser igual a menos h cortado sobre P. Não é isso? Aqui faltou... Não faltou nada. Então, h cortado ao quadrado sobre P. E o P está aqui, ó, 2m, que multiplica E menos V de x. Tudo isso que multiplica o psi de x. Tem uma coisa invertida aí, Carol. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Acho que é o meu P aqui que tá errado. Não, meu P tá certo. O que eu fiz aqui? Lambda. Acho engraçado. É invertido.
eu só ver um negocinho aqui, peraí. Essas equações aqui, acho que não sei se elas estão certas, não. Ah, tá. Aqui, ó, o P é H cortado K. Olha que beleza. PH cortado K, então isso quer dizer que o K é igual a P sobre H cortado. Foi mal aí, galera. P sobre H cortado. Então aqui vai ficar invertido mesmo. Então aqui vai ficar P2 sobre H cortado ao quadrado. Beleza. Então aqui vai ficar invertido. Pronto, agora vai ficar bonitinho. Então vai ficar menos 2m que multiplica E menos V de X Vocês viram que eu errei bem na hora que eu falei da maldição, né? Isso aí é castigo. É H cortado ao quadrado, né? Vezes o psi de x. Pronto. Aí, galerinha, olha que coisinha mais linda que está acontecendo aqui. Eu vou rearrumar essa equação da seguinte maneira. Eu vou passar o H cortado e o 2m para lá, com o sinal de menos, então vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o psi de x, vezes o psi não, vezes a derivada segunda, do psi, aí eu vou trazer o v de x para cá, então mais v de x, que multiplica o psi de x, beleza? Porque ele está multiplicando lá, ó. E quem sobrou do lado direito foi a energia. E a energia vezes a função de onda psi de x. Galera, essa equação é a famosa equação de Schrödinger independente do tempo. Então, vou botar aqui, ó. Opa. Equação de Schrödinger. Rapaz, eu acho que não é possível. O cara que deu o nome a esse caboclo aí tá bêbado. Schrödinger. Imagina chegar no cartão e falar, qual é o nome do seu filho? Schrödinger. Independente do tempo. Muito bem. E o que é essa equação, então, ela diz? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Nossa, eu confundi entregar com integrar. Schrödinger, bota fé. Rapaz. Matheus, eu tenho medo do senhor, viu?
do horário, Matheus, não completar 2 dígitos é alcoolismo. Depois é tranquilo. Ainda não completou 2 dígitos, são 9 ainda. E aí? O que isso tudo quer dizer? Isso tudo tem que dizer alguma coisa. Ainda tem um espacinho ali. Eu tenho uma equação que misturou um caráter ondulatório com caráter corpuscular. Só que essa função, cara, a solução dela é uma solução complexa. E aí, na época, muita gente não gostou. Por quê? Porque é uma solução complexa que eu digo, tem fator imaginário, né? No caminho tem o i. A solução, ela pode ser imaginária. E a gente sabe que os números imaginários, eles não, de uma certa maneira, eles não carregam sistemas reais, físicos reais. É claro que algumas áreas da física até misturam, por exemplo, a parte imaginária representa alguma coisa, tal, principalmente lá na birrefringência, inclusive, mas o povo não gostou disso. Cara, esse psi aí quer dizer o quê? Se esse psi aí, ele não é nem real, como é que ele pode descrever um mundo real se ele tem caráter imaginário e tal? Enfim, só que como a gente viu lá na aula passada, a parte que nos diz respeito à interpretação ondulatória é ela que vai nos dar a probabilidade de manifestação da nossa partícula. Tudo bem? E aí, como que você faz isso? A gente, para eliminar essa parte imaginária, como é que você elimina um número puramente imaginário ou um número complexo, né, que tem a parte real e a parte imaginária? Como que você deixa ele real? Você multiplica ele vezes o conjugado dele. Beleza? E é isso que nós vamos pensar aqui, ó. A interpretação desse psi eu vou botar logo o psizão aqui, ó. Psizão de x e t. Então, a primeira coisa, o que é esse psizão? Esse psizão, apesar de ser um cara imaginário, não de ser, mas de poder ser, né? Ele, de uma certa maneira, descreve a distribuição de uma partícula no espaço, cara. E, claro, num determinado instante t. Então, naquele instante t, como que a partícula se distribui no espaço? Porque ela não é um ponto, ela não é uma bolinha, ela é uma onda de matéria. Né? Então, é um campo. A gente pode pensar que aquilo ali é um campo de matéria que tem um comportamento naquele ponto lá, que a gente vai ter o psi como sendo o campo que descreve o elétron, por exemplo. Então, esse psizão descreve a distribuição de uma partícula no espaço no instante t. No instante t. Beleza? Aí,
você pode se perguntar, pô, professor, mas isso aí não quer dizer muita coisa, né, cara? Como é que só saber a distribuição, como é que ela ocupa o espaço, não me é suficiente. Tudo bem. Então a gente precisa de mais coisas. E é daqui que vem uma interpretação mais física, mais palpável dessa função de onda, que é aquela historinha de você multiplicar ela vezes o conjugado dela. E aí isso quer dizer, então, que o módulo quadrado de psi, vou botar o psizão. Tá. O módulo quadrado do psizão de x e t, estou em uma dimensão, tá? Mas isso aqui vale para todas, quando você for expandir para 3 dimensões, vale também. Então, o módulo quadrado do psizão de x corresponde a uma densidade de probabilidade. É daí que vem a interpretação probabilística da mecânica quântica. Probabilidade. Chique? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu pegar o módulo quadrado do psizão de x e t, isto, galera, é a mesma coisa, tá? E, né, multiplicar por um dx, porque eu estou pegando um espaço pequenininho, um intervalo pequenininho do espaço. Isso é a mesma coisa que o psizão de x e t vezes o conjugado dele. Tá? E o conjugado a gente bota uma estrelinha aqui em cima. Ó. Dx. O que isso faz? Deixa eu botar de azulzinho aqui. Isso corresponde, galera, à probabilidade de detectar, por isso que a gente fala de uma probabilidade de manifestação da partícula. A probabilidade. De detectar uma partícula esquisita, cara. Uma partícula entre... Claro que isso aqui tem que ser dentro de um intervalo, né? E como eu estou multiplicando ali por dx, isso quer dizer que eu estou tentando encontrar a partícula entre um valor x e x mais
dx. Beleza? Então, ele representa para a gente, galera, uma probabilidade de ser detectada a partícula dentro de um intervalo infinitesimal. É por isso que esse quadrado aí, o módulo quadrado dessa função, a gente chama de densidade de probabilidade. Por quê? Porque ele nos dá a densidade de cálculo numa região pequenininha. Se eu quiser calcular numa região grande, eu vou ter que somar a probabilidade de encontrar uma região pequena, mais da outra região, mais da outra região, mais da outra região, até que a gente tenha uma probabilidade de uma região macroscópica. O que é isso? É uma integral. Então, se eu integrar, olha, se eu integrar a minha função de onda com módulo quadrado, em dx, se eu integrar isso de um ponto A até um ponto B, isto vai me dar uma probabilidade de detectar. Eu estou colocando sempre a palavra detectar, galera, porque se você pensar na palavra procura, encontrar é muito forte do ponto de vista mecânico, tá? Mecânico quântico. Probabilidade de detectar. E aí, quando a gente fala detectar, é porque você está usando um instrumento de medida, ele vai clicar na hora que a partícula passar por ali. De detectar a partícula entre A e B no instante T. Beleza? E foi aí que começou todas as intrigas com a mecânica quântica, inclusive com Einstein. Hoje é sexta, Matheus. Toda a intriga, inclusive com Einstein, porque o Einstein falava, cara, eu não posso pensar no universo em que, para eu encontrar, ou para eu souber onde uma partícula está, eu preciso jogar dados. Né? Porque existe uma probabilidade de eu encontrar a partícula na posição que eu quero, mas que diabo é isso? O mundo não pode ser probabilístico, o universo não pode ser probabilístico. Daí que vem toda aquela frase célebre dele, que Deus não joga dados. Percebam, galera, que o Einstein foi um cara que ele deu início ao processo de quantização, porque ele, quando explicou o efeito fotoelétrico, ele usou as ideias do Planck, de HF, mas ele não tinha ideia onde isso ia chegar. E olha onde as coisas estão chegando. Elas estão chegando num ponto em que a gente está perdendo o determinismo, né, que era tão presente na mecânica clássica. A mecânica clássica era muito determinística. Já a mecânica quântica, não. Por quê? Porque agora a gente não consegue ter uma previsão exata do comportamento de um determinado ser quântico. A gente não consegue. O máximo que a nossa teoria vai nos dar é uma probabilidade. E isso incomodou muita gente, né? Deixa eu escrever o nome 2 vezes. Isso incomodou muita gente. Muita gente falava assim, cara, essa teoria está incompleta. Essa teoria está incompleta. Mas não é que essa teoria está incompleta. Ela descreve muito bem o mundo quântico. É uma das teorias, galera, mais bem-sucedidas do ponto de vista experimental. Só que ela abre margem porque, pensa, nós somos seres muito grandes. Nós somos seres macroscópicos
querendo nos meter a besta a entender um mundo onde nós não fazemos parte. A gente está querendo se meter no mundo muito pequenininho, e quando você tenta entender aquele mundo muito pequenininho, você, quando olha para ele, quando eu falo olhar, é você colocar um instrumento de medida lá dentro, e aquele instrumento de medida vai causar um caos lá dentro, né? De tal maneira que existe uma interpretação do colapso de onda, que é o seguinte: está lá o elétron escrevendo sua função de onda, que, sei lá, pode ser feita de qualquer maneira, né? Sei lá, isso aqui é a função de onda do elétron. Aí, quando você coloca lá o detector, ele clica naquela posição, é como se a sua função de onda colapsasse, todo o pacote de onda, puff, caísse naquela posição ali, que a gente chama de posição, por exemplo, vou chamar de C. Naquela posição C. Então, percebam que o ato de medir é um ato que nos traz ainda muitos estudos. Existe, galera, um campo muito grande na física quântica que é chamado problema da medição. Existem várias pessoas aí pesquisando como resolver esse problema da medição. Porque o problema da medição, ele é um problema clássico que, quando você leva para o mundo quântico, você está perturbando demais o mundo quântico. E aí, quando vocês forem ler lá no livro de vocês, aqui já tem esse pedaço aqui já está no livro de vocês, não essa parte de demonstração aqui, não demonstração, mas um processo pedagógico de como entender a função de onda. Ele fala um pouco das interpretações da função de onda, né? Porque a pergunta é o seguinte, olha só que legal, cara. A pergunta é o seguinte, beleza, você mediu a partícula na posição C. Botou o aparelhozinho lá, puff, detectou, e aí o pacote de onda colapsou naquele lugar. Aí vem a pergunta, onde essa partícula estava antes de você fazer a medida? Porque se você tem uma partícula livre, a função de onda de uma partícula livre é uma função de onda, galera, que se espalha no espaço, sacou? Ou seja, é como se você tivesse a mesma probabilidade de encontrar ela em qualquer lugar do espaço. Eu posso encontrar ela na posição A, eu posso encontrar ela na posição B, eu posso encontrar ela na posição C, eu posso encontrar ela em qualquer lugar, com a mesma probabilidade. O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que ela está ocupando todos os espaços ao mesmo tempo? Aí eu vou lá, pego um detector e clique, meço naquele lugar. Se eu medir naquele lugar, é porque a função de onda que se espalhava pelo espaço colapsou e caiu naquela posição. E aí vem a pergunta: onde ela estava antes de ser detectada? Existe essa discussão no livro de vocês, depois vocês vão lá e dão uma lidinha que é bem legal. Aí existem três interpretações, tá? Uma interpretação chamada de interpretação como é que é o nome, cara? Não vou lembrar o nome. Existe uma interpretação que diz assim, cara, se você mediu ela na posição C, é porque ela estava na posição C. Essa é a interpretação que o Einstein defendia. Porque você não podia ser probabilístico. Se você mediu ali, é porque ela já estava ali. Só que, se isso fosse verdade, a nossa teoria tá com falha. Ela tem um buraco. Porque a minha teoria não previa que ela estava lá, que a partícula estava lá. A minha teoria, ela apenas pode prever que tem uma probabilidade dela estar lá, né? Então, existe algum problema aí com a minha teoria. A teoria que foi mais aceita é que a gente chama de teoria ortodoxa. É uma teoria que é chamada como interpretação de Copenhagen, tá? Porque foi assumida pelo Bohr, pelo Planck, por essa galerinha ali. E essa interpretação diz o seguinte, olha, ela estava espalhada pelo espaço. Ela estava em qualquer lugar. O ato de medir foi que colapsou o pacote de onda naquela posição. Então, o ato de medir é que é um ato que nós tentamos fazer, digamos assim, uma conexão entre aquele mundo quântico e o mundo externo, o mundo macroscópico.
E essa conexão forçou ela a manifestar naquela posição. Einstein, galera, não gostava dessa interpretação. E aí tinha uma interpretação do seguinte: pouco importa onde essa partícula estava, né? Ela não estava em lugar nenhum e eu não quero saber qual é essa é a que a galera chamava de interpretação agnóstica. Que me adianta pensar sobre onde ela estava antes, se o que me importa é onde ela está no momento que eu medir? Sacou? Então, a galera tinha um pouco desse pensamento. Falou assim, velho, por que eu vou me preocupar onde ela estava, se onde ela estava antes da medição, pouco importa. O que importa é onde ela estava depois que eu fiz a medição. E aí vem a pergunta, se eu fizer a medição de novo, se você fizer a medição muito rapidamente de novo, você vai encontrar ela no mesmo lugar, né? Porque o pacote de onda está ali, você tirou o detector, aí o pacote de onda ele vai tentando, né, se espalhar de novo. Mas se você demorar muito tempo, né, novamente, pode ser que o pacote de onda se espalhe no espaço novamente, né, a função de onda. Aí, se você fizer uma medição logo em seguida, você tem uma probabilidade alta de encontrar ela na mesma posição. Não posição, mas naquela região. Tá? Existem, galera, outras interpretações, tá? Interpretações alternativas. Depois, quem quiser, tem uma interpretação muito interessante, que aí ela gera uma viagem muito doida, cara, que é a interpretação de, acho que se escreve assim, Everett. Que é a interpretação dos muitos mundos. Aí, galera, só o que tem a interpretação alternativa da mecânica quântica, tá? A interpretação que nós vamos seguir, que é o que a maioria dos físicos seguem, que é a interpretação de Copenhagen, né, do pacote de onda, do colapso da função de onda. Essa interpretação dos muitos mundos é engraçada, porque ela pensa assim, ela é mais filosófica do que matemática. Ela pensa assim, se eu faço um experimento e meço a partícula, ela tem uma probabilidade de aparecer nessa região aqui do espaço. E eu vou lá e meço, e ela apareceu com essa probabilidade aqui. Isso quer dizer que existe um outro mundo, igual a esse, em que eu estou fazendo esse mesmo experimento, e a probabilidade de, sei lá, de 30% de encontrar nessa região, quer dizer que existe uma probabilidade de, sei lá, vamos botar simples assim, tá? Uma probabilidade de 70% de encontrar ela em outra região. Então, se eu encontrei ela dentro desses 30%, um outro mundo paralelo a esse, eu fiz essa medida, encontrei ela nos outros 70%. Né? Só que não são dois mundos, né? São várias probabilidades distribuídas. Então, existem muitos mundos, infinitos mundos, em que cada um desses mundos encontrou numa determinada posição diferente. Isso é uma forma da galera encontrar, de abandonar esse conceito de colapso da função de onda, porque eles não gostavam, tá bom? E aí, galera, segue a imaginação. Essas interpretações, elas não causam problemas matemáticos de laboratórios, né, de experimentos e tal. Elas causam problema apenas aqui, ó, de você tentar compreender o que está acontecendo ali, tá bom? Mas do ponto de vista matemático, você vê que a mecânica quântica, ela caminha, ela vai caminhando, ela vai andando e tal. A maneira como você pensa ali aquele mundo é que você pode ter pode pensar diferente de outras pessoas. Bonito, né, galera? Numa sexta-feira de manhã cedo aqui, a gente está falando de universo paralelo. Isso não é brincadeira não, velho. Alguma dúvida, senhores? Aí é que o Jim, coitado, já deve estar na terceira lata aí. Só espero que esteja rico em algum desses universos. Mas o que adianta se não é nesse, pô? Mas só por desencargo de consciência mesmo. Ah, tá. Fala, Vitória. Não, eu espero só ter nascido herdeira, né? Já que nesse mundo não, como o Guilherme disse, por desencargo de consciência, né? De infinitas Deus, por que não uma só? Alguma versão nossa tem que dar certo, né? Exatamente.
Bota fé. Senhores, vou parar a gravação então aqui.